isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. O Senhor é bom, sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia, digam todos, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz que quando nós nos reunimos e glorificamos o seu nome, ele se faz presente. Se nós estamos louvando a Deus, ele se faz presente. Então, um dos enganos do diabo é sempre querer nos convencer de que a gente está adorando a Deus e Deus não está presente. O diabo quer nos convencer de que quando a gente ora, Deus não está ouvindo. Tá? Então, ele força isso, mas isso vem já, né, desse processo religioso que aconteceu com a queda de Adão. Então, nós precisamos muito do Espírito Santo e da Palavra de Deus para que a nossa fé cresça, para que a gente tenha, porque a fé é a convicção de fatos que não se veem, mas eles existem. Então, nós precisamos batalhar para que nós tenhamos essa fé e deixar o diabo falar o que ele quer, ou seja, mandar ele ficar quieto, mandar ele sair, porque nós não vamos seguir as sugestões dele. Só que ele consegue fazer isso porque ele é o pai da mentira. Então, ele usa a nossa alma. Então, nós vamos tomar cuidado, tá, em alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito se levante quando ele começa a falar coisas para nós, né? Porque a gente é pego de surpresa, de repente. De repente você está ouvindo um monte de coisa e já está, parece que embalando naquilo. Ele é assim, porque o ladrão é dessa maneira, né? Ele invade. Mas o Espírito Santo, se ele está com total liberdade dentro de nós, ele se levanta. Então ele vem com auxílio, trazendo a palavra de Deus e luz para aquela área onde o diabo está agindo. Então a gente reconhece a fala do inimigo, tá? Do mercenário, daquele que está tentando nos enganar. Por isso que é preciso ter oração, pessoal, comunhão com Deus. Porque senão a gente fica vulnerável. A gente aceitou Jesus, se salvou, mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo no reino do Espírito. Então isso é sério, tá? Então, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre fé mesmo. Então vamos agora ver sobre a fé, que é isso que ele estava me ensinando hoje. Abre aí a sua Bíblia em... Deixa-me ver aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 27. Quanto mais a gente está aprendendo sobre fé, a gente está estudando, mas nós temos que ficar a sós com Deus para que o Espírito Santo haja em nós para termos a fé. Nós precisamos ter uma noção, estudando, e o Espírito Santo depois vai revelando as coisas para nós, tá ok? Porque isso é que é muito bom. Eu me lembro até um dia que eu estava dirigindo até e a Denise estava comigo. Aí eu não sei o que eu falei, não, é muito caro, nem pensar. Ué, mas você não está confessando que você é rica, que você pode? Mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Mas eu não estava querendo. Porque a cabeça ainda não estava preparada. Não, é muito caro, não dá, não posso. Eu vivia isso antes. Tá certo? E eu tenho medida. Hoje eu posso fazer muita coisa que eu nunca fiz antes, mas eu não quero porque eu estou satisfeita. Então, por isso que eu tenho essa liberdade. Porque hoje eu tenho o controle espiritual. Eu não sirvo só a minha carne. Hoje eu sei os limites. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Vocês sabem que Paulo falou isso. Tá? Então, não preciso ficar só satisfazendo a minha carne. Eu não preciso. Então, antes, quando eu não tinha fé, eu nem podia ter o que eu tenho hoje, porque eu ia só alimentar a minha alma. Tá certo? Então, eu ia ficar perdida. Não podia servir a Deus. Hoje não. Hoje, o meu espírito é o meu freio para a minha alma. Eu não preciso fazer tudo que a minha alma quer. Aliás, ela está ficando submissa ao meu espírito. Às vezes vem uma ideia, acho que vou fazer isso, acho que vou fazer aquilo, que ela fica dando ideia. A alma é isso. Mas o espírito levanta, para quê? Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer aquilo? Não está precisando. Na hora. É bárbaro isso. Você tem um controle na sua vida. Falei mesmo, não estou precisando, estou tão bem, estou feliz, estou ótima. Nada vai me fazer feliz a não ser Jesus. Isso que Ele está fazendo na minha alma. Então, isso é equilíbrio.
nós podemos servir a Deus dessa maneira. E o diabo não destrói a nossa vida. Tá. Então, vamos ver aqui, capítulo 9 de Mateus, versículo 27. Está valendo? Então, veja aqui. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando. Então, Jesus estava lá, num certo lugar, fez coisas, e tinha esses cegos 2 que estavam andando ali junto com ele. Não, alguém devia de estar acompanhando, né? Porque cego, como é que ele ia estar sabendo? Devia de ter alguém acompanhando os cegos, mas tudo bem. A gente já entendeu o contexto. E esses 2 cegos vinham clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Olha, Jesus entrou em casa, os cegos foram juntos, foram entrando. Atrás, clamando, clamando, clamando. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Então vamos examinar uma coisa aqui, gente. Nós vimos que esses cegos estavam acompanhando Jesus. E clamando, e clamando, e clamando. Quando eles entram na casa onde Jesus está, Jesus não dialogou com eles sobre o que realmente eles estavam querendo. Porque eles só disseram aqui: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, Jesus quis saber deles se eles tinham fé. É isso que Deus quer saber de nós, gente. Se nós temos fé. Porque se nós tivermos fé, Ele vai fazer tudo. Por isso que tudo é possível. Tá? Então é bom a gente saber isso, porque tem tanta doutrina errada que às vezes ainda ficam lá na mente, tipo: ah, Deus não quis fazer, por que será? Não tem por que será, porque não tem fé. Então, olha, ele foi assim averiguar, investigar se eles tinham fé. Porque veja o que ele disse: credes que eu posso fazer isso? Então, Jesus estava querendo saber se eles criam, se eles tinham fé. É isso que era a investigação dele. O resto não interessa, porque ele é tudo. Ele faz tudo. Estão acompanhando? Então, veja que Jesus não foi atrás deles fazer o que eles queriam pelo que eles estavam falando. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Ou tipo, me cura, qualquer coisa. Veja que não é no que nós estamos falando com Deus que Ele vai fazer. Se Ele achar fé, Ele vai fazer. Por isso que nós precisamos orar muito em línguas. Tá? E veja que foi tão simples que Jesus, veja aqui no 29, faça-se conforme a vossa vontade. Então, quando a gente vai pedir coisas para Deus, nós precisamos nos assegurar se nós estamos com fé. É por aí. A gente precisa observar o nosso comportamento. Porque tem muita gente por aí que diz assim: ah, se for a vontade de Deus, se for a vontade... Cura é uma coisa que é a vontade de Deus. Tá? E Deus quer sempre o nosso bem, o nosso melhor. É isso que a gente precisa saber. Deus não está retendo bênçãos nenhuma. O problema é a falta de fé. Então veja aqui que Jesus não abençoou, não curou pelo que eles estavam falando, mas pela fé. Ficou claro? Que não adiantou nada, não é por causa daquela fala deles que Jesus se compadeceu e curou. Jesus só viu se tinha fé. Vocês creem? Ah, nós cremos. Então pronto, estão curados. Ok? Então isso é importantíssimo, nós buscarmos Deus para termos fé. Porque a fé vai mudar a nossa vida. Deus vai solucionar os nossos problemas. Por isso que a confissão é muito importante da palavra, porque ela é vida. Não é pensamento positivo. Falar a palavra de Deus, que é a resposta do nosso problema, não é pensamento positivo. Isso é nova era. Falar a palavra de Deus é vida. É fundamento, alicerce para a nossa fé, para a nossa vida. Então vamos ver lá Romanos 10, abre aí um instantezinho. Romanos 10, versículo 17. Por isso que a gente tem que investir na fé.
Tá? Então, o versículo 17 de Romanos, nós sabemos, mas vamos ver então como que nós vamos ter essa fé que Jesus está querendo, tá certo? Diz assim, e assim a fé acharam, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, ou seja, vem pela palavra. Ah, eu estou ouvindo bastante pregação lá na televisão agora, não é isso que Deus está falando? Não é isso, tá ok? A pregação da palavra é a palavra que está entrando dentro de você. O quanto você está lendo, o quanto você está estudando, orando em línguas. Porque lá em Judas, versículo 20, que é um capítulo só, ele diz que é para nós edificarmos a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Então veja que a fé, ela tem que ter o alicerce, que é a palavra, e ela cresce através da oração em línguas. Então, nós já estamos aprendendo que jeito que nós vamos crer. Na palavra e com a oração em línguas, ok? Ela vai crescer. Então, veja, vamos dar um exemplo aqui. Quando alguém chega lá na academia, né, e vê aquelas pessoas musculosas, tem mulheres musculosas, homens, tudo. E a pessoa chega lá, vai querer malhar o máximo que pode para já querer ter aqueles músculos, não é num dia. E vai lá e se exercita além do que deve. Vai ficar de cama vários dias, não vai? Não vai aguentar, porque se excedeu, não há músculo, não há nervo, nada que suporte, porque não está acostumado. Então, o processo para a fé é assim. Não adianta você querer fazer tudo num dia, num mês, que você vai ter a fé, né? Igual a águia que voa longe, a fé para tudo. Não é, nós estamos aprendendo. É como ir na academia e com o tempo você vai ver, nossa, olha meu músculo aqui, olha como tá durinho, nossa, tá valendo, ó que beleza, já tô ficando mais durinho minha carne, tá tudo aqui, tá tudo mole, caindo e tal. Olha só agora, tô criando músculo e tal. Mas isso é depois de um tempo, tá? Então, o exercício, com o tempo, ele vai fortalecendo e a pessoa vai, então, podendo fazer outro exercício que tem lá na academia, né? Outra máquina, outra coisa que tem lá. Não pode chegar lá e querer fazer tudo, que morre, vai para o hospital. Dá um crepe, não é? Então, a vida espiritual é assim também. O mecanismo para a fé também é assim. É progressivo, tá? E não é rápido. Você não pode. Porque você não vai aguentar, você está noutra condição. Tá? Então, é um exercício que você vai praticando, e se você olhar para trás, você não é aquela pessoa que começou lá, na academia, que só começou a fazer uma esteira bem lenta, e poucos minutos, não aguentou, já ficou suando, não aguentou levantar peso, não aguentou fazer flexão, nada. Isso foi com o tempo, tá? Vai crescendo. Então, é isso que ele está falando aqui, que a fé, ela vai precisar destes estímulos, tá? Que é a oração em línguas, leitura, confissão da palavra. Então, isso, e se você parar lá na academia, o que vai acontecer? Não vai começar a murchar tudo de novo? Ah, bicho, quando vê, a fé é a mesma coisa, não pode parar. É uma coisa que nós temos que praticar, exercitar até o fim. Tá? Porque aqui na Terra nós precisamos, por causa da nossa alma. Ela vai querendo de novo ser o que ela era antes. Tá? Incrédula, e não vai deixar o Espírito tomar conta e dar direção para a nossa vida, ok? Então, quanto a isso, a gente está estimulando o nosso espírito, alimentando o nosso espírito. E ele é que vai começar a comandar a nossa vida. Então, uma pessoa que começa a praticar isso, ela não está andando na alma, ela vai começar a andar no espírito, onde o espírito vai começar a comandar a sua vida. E a fé vem daí, porque não é uma maravilha você só falar em nome de Jesus e as coisas começarem a acontecer na sua vida? Ah, faz favor, gente, não tem comparação do que você levar a sua vida estressada dia e noite, fadigado, e não ver resultados em áreas que são vitais. Tá certo? Então, vale a pena, gente. Marcos 11, vamos voltar lá. Vamos lá, para Marcos 11 agora. Marcos 11, versículo 12. Vamos examinar mais aqui um pouco sobre a fé. Achou?
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Bom, quando Jesus falou isso daí, eles não tiveram ideia do que Jesus estava fazendo. Porque eles nunca viram uma coisa dessa, um fato desse na vida. Então, eles não tiveram nenhuma evidência no natural do que estava acontecendo. Eles não viram nada. Nada. A hora que Jesus falou, eles não viram nada. Eles nem sabiam o que queria dizer essa fala de Jesus e o que ia acontecer. Bom, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ele ficou muito admirado. Ele ficou espantado até. Olha, o que aconteceu? Mas isso já foi no outro dia. Então, nós não estamos acostumados com fé muito dentro das igrejas, não é verdade? Porque nunca acontece nada. Só se fala e não acontece. É bem assim. Então, quando acontece algo, fica um espanto só. Mas veja que quando Jesus falou isso, ele ficou dizendo: ô Pai, vê se dá. Vamos ver se Deus vai mesmo fazer isso, mas essa figueira nunca mais vai dar figo. Ele já ficou fazendo um discurso todo, e Pai, se é da tua vontade que essa figueira seque, porque ela não tem figo. Não, ele simplesmente falou porque ele é o que ele diz que ele é. Então, fé é o que sempre esteve nele. Isso é fé. Então, é isso que nós temos que adquirir, igual Jesus. Não é demais isso? Ele não duvidou nada, ele falou e pum, pronto. Então, nós temos que nos policiar quanto a isso, no sentido da confissão da palavra. Quando você está falando o versículo, a mente fica trabalhando: ah, será? Acho que não. Ela está querendo atrapalhar. E ver se eu paro de confessar, porque ela quer ser o que ela é, do mundo e guiada pelo diabo, a nossa alma, a nossa mente. Então ela se levanta. Mas se nós continuarmos confessando a palavra, falando a palavra, vai chegar uma hora que ela não vai ter força e nem voz para duvidar. Então o nosso espírito tem fé. Então ele vai se sobressair, comandando a alma, ela vai começar a se alinhar ao que a palavra diz. E nós não vamos duvidar, não. É isso aí. Em nome de Jesus, é isso aí. Com toda a calma e toda tranquilidade, nós temos a convicção. Nós sabemos que é. Então é isso aí que aconteceu com Jesus, aqui no caso. Então, mais adiante, no 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Jesus não ficou lá: ei, Pedro, mas tenha dó. Jesus, né, viu toda a ignorância de Pedro, não está acostumado com isso, nem ligou com a simplicidade dele, de Jesus. Ele simplesmente disse: olha, Pedro, tenha fé em Deus. Quer dizer que o importante na nossa vida é ter fé. E nós já estamos aprendendo aqui como proceder. Orar em línguas, ler a palavra, confessar. Nós vamos crescendo na fé. Adorar a Deus é importantíssimo, porque nós vamos recebendo uma dose tão grande do amor de Deus que a gente não duvida. Então ajuda também. E o Espírito Santo, com a oração em línguas, ele vem me ensinar a palavra de Deus. Uma das coisas que ele faz é ensinar a verdade. Ele faz 1000 outras coisas, mas ele está agindo nesta área também da fé, ensinando, trazendo revelação da palavra. Então veja que isso é importante. Aí o 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então veja que Jesus fala aqui, tem duas coisas aqui. No 23, ele está dizendo aqui que é para nós falarmos. E no 24, ele está dizendo para nós orarmos. Não é não, gente? Então, são duas coisas. Então, veja, quando ele está dizendo para nós falarmos, não é para a gente ficar falando com o monte. Ô monte, você é muito chato, você é muito grande. Ah, blá, 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 olha, tá difícil, eu não sei como é que vai ser resolvido. Blá, blá, blá. Não é para ficar falando com o monte, é para falar para o monte sair. É isso que ele está dizendo. É para nós falarmos com a situação para ela sair. Não ficar dialogando com o problema. Tá? Então, a nossa oração, quando nós estamos falando para esse monte deixar a nossa vida, automaticamente nós estamos orando para crer. E aí a resposta virá. Tá? Mas então é falar com o versículo. Vocês estão acompanhando? Nós temos que falar com o versículo. Então vamos aqui, ó. Mateus 9, versículo 35. Não é bom, gente, cada vez? Isso dá um ânimo tremendo. Não, peraí, eu vou buscar essa fé porque eu vou conseguir tudo que eu estou precisando. Eu vou conseguir tudo o que eu estou precisando. Mateus 9, 35. Estão acompanhando? Então diz assim. Olha, preste bem atenção aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja que há uma ordem aqui colocada no que ele fazia. Número 1, ensinando. Tá? Ele chegava e já ia ensinando. Número 2, ele pregava. Você sabe que a pregação é tacar fogo, dá ânimo, né? E vem, etc. E vem também com exortação e tudo, com profecias, enfim. E curava. A cura faz parte. Então, nós precisamos entender que isso é que traz a fé para a comunidade, para quem está andando no Evangelho. É necessário ter o ensino. Muitas pessoas acham que ensino é pesado, que ensino é demais e tal, e é evidente isso, porque se você chamar alguém, uma turma, se você montar uma conferência que é para que as pessoas venham, vai ter milagres, vai ser assim, de oração, aí a pessoa vem. Mas se você falar que vai ser de ensino, vai vir meia dúzia. Porque as pessoas não estão interessadas em ensino, acham que não precisa. Mas quem não tem o ensino da palavra, como a gente está trazendo aqui, nunca vai crescer na fé, não vai saber chegar lá. É necessário, porque Jesus ensinava, e tudo que ele ensinou, as parábolas e etc., tudo ele foi dando exemplos da nossa vida do dia a dia, do que faz parte na nossa vida, para a gente entender os princípios do reino de Deus. Então ele ensinou muito bem que jeito andar no reino de Deus, como ser abençoado e etc. Deu exemplos, tal, e o que era errado, o que não é preciso, exortou, enfim. E ele pregando, e isso ele foi dando ânimo para as pessoas virem para o reino de Deus, largar o pecado, largar a religião. E depois a cura sempre acompanhou. Então é muito importante isso na nossa vida, vivermos nesse contexto, para que nós tenhamos fé. Tá? Então a fé não é só, a fé eu aceitei Jesus, me salvei. Gente, mas isso é o primeiro passo. Nós não podemos ficar lá parados, grudados, só naquele primeiro passo. Sem salvação, nós não podemos crescer espiritualmente. Óbvio, é importantíssimo, mas não é para ficar lá. Sabe, gente? Bater de igreja em igreja, não é só para fazer isso. Nós temos que ficar estruturados na palavra de Deus. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Marcos 6, agora 1 e 2. Versículo 1 agora, de Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
Quer dizer, as maravilhas, gente, eram todos os milagres, coisas, sabe, que nunca ninguém... Porque aqui não está relatado o que Jesus fez, mas, gente, não é só gente aleijada que andou, gente que não tinha perna, cresceu perna, gente que não tinha olho, cresceu olho, gente totalmente deformada, enfim, coisas que já aconteceram em décadas e séculos passados por pregadores ungidos que houve o avivamento na vida deles. Tá? Isso daí já aconteceu muito. Agora, nos tempos até modernos. Então, essas maravilhas que a Bíblia está falando aqui, coisas que ele fazia, assim, impressionante, né? Que as pessoas precisavam. Bom, aí no 3. Mas aí, na mesma hora que eles viam isso, olha só o nível, como que era a incredulidade deles. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então ali, ele não pôde mesmo fazer muita coisa. Veja no 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, maravilhas que acabou de falar ali atrás. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Por quê? Porque não tinham fé. Então, estão acompanhando? Se não tiver fé, não vai acontecer. Jesus não deixou de curar as pessoas porque ele... você acha que eu não vou, não. Agora não vou orar, agora não vou ter tempo, agora aqui nessa cidade, não. Ele só não fez naquela cidade porque não teve fé. Foi pouco. E ainda foram maravilhosos os milagres que ele fez. Então, o que nós precisamos na nossa vida? O que você precisa na sua vida alcançar? Você vai alcançar com a sua fé. Mas lembre-se da academia. Você não vai atingir o músculo daquele que está lá há anos, que hoje é um instrutor da academia. Virou até um instrutor, de tão bom que ele está no exercício. Os músculos dele são invejosos, da moça, enfim. Nós temos que começar, nós temos que praticar, para que nós não andemos incrédulos, porque isso é vergonhoso, sendo que nós recebemos tudo do nosso Deus. As situações das nossas vidas têm que ser ajustadas. Pessoais, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. É isso que Deus quer. Ele espera isso de cada um de nós. Tá? Então, veja no 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas Então, tinha que ensinar. Vocês estão acompanhando? Porque sem ensino não vai crescer na fé. É necessário o ensino. Valeu, queridos? É muito importante. Porque todos os pastores deveriam ser mestres de ensino juntamente. Porque a assembleia, o rebanho, precisa de ensino. Aonde é que eles vão buscar ensino? Não tem um lugar, uma igreja ali embaixo que seja só de ensino e não tem pastor. Chega um grupo lá e vai lá só para receber ensino e vai embora. Isso não existe. Isso acontece, gente, num acampamento, numa conferência, aonde as pessoas de fora vêm dar o que elas têm a ensinar. E isso ajuda aqueles que estão fracos na fé. Muitas pessoas precisam desse tipo de encontro para receber de um outro de fora uma instrução, um ensino. Mas todas as igrejas deveriam ter o seu pastor com esta presença do Espírito Santo, com o dom de mestre de ensino. Isso é para todas as igrejas, porque não é para ensinar nada errado para o rebanho. Por isso que a fé vai ficando tão minguada, as pessoas não têm nem chance de receber o que precisa. Tá? Ficam lá 30, 40 anos e não resolveu nada na vida. Não receberam uma cura, não receberam uma solução de um problema, porque não tem o ensino e a unção de Deus. Valeu, queridos? Então busca Deus, Ele vai resolver o seu problema. É questão de fé. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento e eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham
pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.